A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e maravilhosa. Estamos trabalhando o livro de José, um livro cheio de desafio, cheio de dores, mas o final de vitória, porque a Bíblia diz que o melhor é o final do que o início. Eu não sei qual é a sua situação, como foi seu início, mas se você está na presença de Deus, se você o adora, se você o exalta, tem compromisso com Ele, o teu final será, a glória da segunda casa será maior que a primeira. Hoje vamos terminar o capítulo 42 de Gênesis. O tema é: quando você não entende nada, só obedeça. José já era governador do Egito, né? E agora ele deu uma ordem para que o irmão dele menor viesse, o mais novo. Ele não sabia que era irmão dele. E o pai de José ficou desgostoso, preocupado, ansioso, angustiado, porque seu filho teria que ir. Mas o filho ia para rever o irmão. Por isso que eu coloquei: quando você não entende nada, só agradeça. Porque aquilo que a gente não entende, Deus está fazendo uma grande obra. Amém? José mandou que os empregados enchessem de mantimento o saco que os irmãos haviam trazido, que devolvesse o dinheiro de cada um, colocando no saco de mantimento. Também que ele desse comida para a viagem. E assim foi feito. Veja que diante de tanta dor, tanta humilhação que ele passou, mas tinha um coração íntegro. Isso para Deus é extremamente valioso. E ele se preocupou com os irmãos. Não quis dinheiro, ainda mandou alimento para que ele se alimentasse toda a viagem. Os irmãos de José carregaram os jumentos com os mantimentos que havia comprado e foram embora. Quando chegaram ao lugar onde tinham passar a noite, um deles abriu um saco para dar comida ao seu animal e viu que o seu dinheiro estava ali na boca do saco de mantimento. Ele disse aos irmãos: veja, só o meu dinheiro está aqui no meu saco de mantimento. Eles devolveram. Todos ficaram muito assustados e tremendo de medo e perguntavam uns aos outros: o que será isso que Deus fez com a gente? Quem deve teme. Quando se erra, sabe das consequências. Ali era porque o irmão o amava, mas a consciência estava pesada, porque Deus é justo. Não adianta dar uma desperta, querendo prejudicar alguém. Porque lá de cima Deus sabe todas as coisas. E Ele vê tudo. E Ele disse que não tem um culpado por inocente. Veja como a consciência deles doía. Quando chegaram a Canaã, contaram a Jacó, seu pai, tudo o que havia acontecido com eles. Eles disseram: aquele homem, o governador do Egito, tratou a gente com brutalidade e nos acusou de termos ido ao seu país como espiões. Nós respondemos: somos homens honestos, não somos espiões. Somos ao todo 12 irmãos, filhos do mesmo pai, mas um de nossos irmãos desapareceu. E o mais novo está neste momento com nosso pai em Canaã. Veja que ele sustentava que o irmão estava desaparecido. Quando a Bíblia diz que Deus quer o perdão e a verdade, a Bíblia diz que quem mente é filho do diabo, porque ele é o pai da mentira. E eles, mesmo mais velhos, mesmo sabendo na concepção deles que aquilo era Deus, mas continuava com a mentira absurda. Ao governador respondeu: eu tenho um jeito de descobrir se vocês são homens honestos. Um de vocês ficará aqui comigo e os outros vão voltar, levando um pouco de mantimento para as suas famílias que estão passando fome. Mas traga aqui para mim o seu irmão mais novo. Assim eu ficarei sabendo que vocês não são espiões, mas homens honestos. Aí entregarei o irmão de vocês e vocês poderão ficar aqui negociando. O medo era pavoroso, né? Agora veja a atitude do pai. Aconteceu que quando despejaram os mantimentos, cada um
um saco na boca do saco. Cada um achou na boca do saco um saquinho com seu dinheiro. Quando eles e seu pai viram o dinheiro, ficaram com medo. Então Jacó disse: Vocês querem que eu perca todos os meus filhos? José não está com a gente. Simeão também não está. Agora vocês querem levar Benjamim? Quem sofre com tudo isso sou eu. Simeão ficou preso, né? Foi a ordem que José deu para poder o irmão mais novo vir embora. Mas Deus estava permitindo tudo aquilo para que a consciência deles pesasse. Mas na realidade era o irmão deles. Era um trabalhar, porque logo eles iam ver seu irmão. E eu entender tudo. Então, às vezes, você fica preocupado, ansioso, desnecessário. Porque o silêncio de Deus, ele está trabalhando. Porque aquilo que você não está vendo, Deus está fazendo uma grande obra. Então, descansa o coração. Só adora. Independente do cenário que você esteja vendo. Aí Rubens disse ao pai: Desde que eu tome conta de Benjamim, eu trarei de volta para o Senhor. Se não trouxer, o Senhor pode matar os meus 2 filhos. Claro que Jacó não ia fazer isso. Jacó respondeu: O meu filho não vai com vocês. José, o irmão dele, já está morto. Só ficou Benjamim. Alguma coisa poderia acontecer com ele na viagem que vão fazer. E assim vocês matariam de tristeza este velho. Ele morreria de tristeza porque agora José não tinha mais, né? E por que Benjamim também tinha que ir? Mas aquilo ali já era o trabalhar de Deus. Aquilo ali é José, que futuramente ia levar seu pai e toda a família para lá, para ficar no melhor da terra. Mas ele não sabia de nada. Então, quando a gente não sabe de uma situação, a gente só ora. Quando a gente não sabe de uma situação, a gente pede paz a Deus no meio ao caos. A gente diz: Senhor, está nas tuas mãos essa história. Tira minha ansiedade, minha inquietação, Senhor. E me ajuda a ter paz. Me ajuda a esperar em Ti. E Deus faz isso. Porque é normal um ser humano ver uma situação e se assustar, ficar apavorado. Mas se assustar, não ficar apavorado nem desesperado quando tem Deus. Até bate o desespero. Mas quando se ora, quando se louva, quando se pede socorro, o Senhor chega. Porque a Bíblia diz que Ele é o socorro bem presente na angústia. Lembre-se que aquela história era José que estava por trás daquilo tudo. E que no final ia ser bênção. Mas eles, por não saber, estavam desesperados. Mas Deus já estava escrevendo uma nova história. E a velhice de Jacó, ele ia rir muito e esquecer todo o sofrimento quando descobrisse que seu filho estava vivo. E quando descobrisse que Deus cumpriu o propósito daquele sonho de José. Então Deus sabe trabalhar. Aqui em João 13:7, eu amo esse versículo. Jesus respondeu: Agora vocês não entendem o que eu estou fazendo, porém, mais tarde vão entender. Ele disse isso quando lavava os pés dos discípulos. Quando ele morreu, aquela dor, aquele sofrimento que ele ressuscitou, entenderam todo o propósito. Existe um propósito no meio dessa situação que você não está entendendo. Mas é um propósito de vitória. A glória da segunda casa será maior que a primeira. Então vai adorar. Pede para Deus tirar esse medo, essa inquietação, essa ansiedade. Fecha a tua boca e deixa Deus trabalhar. Lembra do vinho? Que o melhor vinho foi colocado no final do casamento? Deus sabe trabalhar. A paz do Senhor, fique todos com Deus. E até amanhã.